galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiando geral, senhores. Esse aqui é o seu, é o do Flug, é o meu, é o nosso podcast semanal. É o seu congresso semanal de cirurgia, Flugão. Eu faço tanto essa abertura que agora eu fico confuso. Eu não sei mais se é o congresso semanal, se é o podcast semanal, porque tudo é semanal no fundo, né? Fala aí, Flugão. Fantástico! Mais um podcast aí com o pessoal. Muito bom. E mais uma vez, Doutor Diego Adão encontra-se offline. E agora eu nem sei onde ele tá, para ser sincero, porque das outras Jogando vezes ele RPG, tava de alguma coisa férias. assim. RPG, eu pensei nisso, né? É. Ele sempre tem aqueles jogos lá que ele faz com a galera, ou é alguma coisa de um encontro de filosofia, ou é RPG, ou é alguma coisa que ele inventou, ou ele tá de férias de novo, que também pode ser. Ele tira bastante férias também, né? Só pede pra você, Flugão, o cara que mais tira férias que eu conheço. Aliás, que mini férias que nós tivemos, né? Férias de trabalho, mas o trabalho pareceu uma férias também, de tão bom Cara, que foi. total, conta aí, conta pra galera o que a gente fez aí. Bom, a gente foi convidado por um grande colega que nos recebeu, nossa, muito bem, o Dr. Luciano, é um cirurgião na cidade de Manaus, e ele organizou um simpósio em que nós participamos praticamente todas as aulas, né? Sobre cirurgia geral para o público lá em Manaus, para residentes, alunos, para os cirurgiões da empresa dele, que é muito grande lá em Manaus. E foi fantástico, a gente falou sobre alguns conceitos novos de cirurgia geral, tanto no trauma quanto urgências não traumáticas, né, as partes de maior, é, como eu posso dizer, conflito ou dúvidas, como na diverticulite, na pancreatite, foi uma interação muito boa. Comi saúva, comi formiga saúva, comi matrinchã, pirarucu, aqueles peixes deliciosos. Tomei uma bebida que a língua adormece, que eu fiquei bem alto rapidinho, né? Cachaça de jambu, cara, uma delícia, né? Cachaça de jambu, fantástico, né? E eu nadei com os primos do Carlos, né? O Boto, que é a mesma cor. E eu fiquei até um pouco antes no hotel de selva. Nossa, fantástico. As crianças foram comigo. Nossa, cara, a experiência assim. A gente entrou na selva. Eu não sei se eu comentei com vocês, a gente entrou na selva mesmo, né? Com Uhum. um guia local que nasceu lá, na cidade de Novo Airão, fica uns 200 quilômetros de Manaus. Cara, você vai entrando, Carlos, na selva, assim, da praia que fica no Rio Negro pra dentro, cara, vai começando o efeito estufa. É um estufa bizarro. Em 1 minuto, você tá suando picas por todos os poros do seu corpo. Obviamente, as crianças em tempo recorde cederam ficar carregando elas na selva, escorrendo. E como é que chama? Esqueci o nome do guia, cara, muita gente boa. É, nada, não acontecia nada com ele. Ele tava tranquilão. Então acostumado, né? Tranquilão, como se nada tivesse acontecido, né? Caramba. E foi muito bom. A gente tomou água no cipó d'água. Você toma lá. Ah, você corta o negócio e toma. E toma. E, cara, eu já sabia mais ou menos disso, mas a selva não tem comida, cara. Não tem comida lá. Se o seu avião cai e você fica naquele inferno verde, não tem, cara, não tem água, não tem comida, é muito hostil a selva, cara, é muito hostil, muito hostil. Quem participou do podcast do Darinho, acho que no podcast, no finalzinho ele falou, né, que a nossa espécie vive na escassez, né, porque comida é difícil de conseguir, né, e os frutos, não tem fruta lá, cara. É uma frutinha ou outra que os passarinhos já comeram metade, sobrou um pouquinho para você lá. Uhum. A proteína é uma fonte difícil de conseguir. A gordura, então, mesma coisa. Por isso que o corpo gosta tanto dessa comida, cara, porque naquele meio lá, cara, puta, é muito complicado você obter. Caramba. Putz, eu adorei também, Flugão. E a gente foi, né? Para quem tá ouvindo agora e não sabe, né? Fomos eu, o Diego e o Flug. E esse simpósio, que quem convidou a gente foi o Luciano Bendaan. O Luciano ele é diretor técnico do ICEA,
que é se eu não me engano, é Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, eu acho que essa que é a sigla, né? E esse simpósio foi o primeiro simpósio do ICEA lá em Manaus. Então foi muito legal. Primeiro porque era uma coisa meio ninguém, assim, nem nós, nem eles sabiam exatamente como que ia ser, né? Porque primeiro evento, todo mundo naquela expectativa, e no final das contas foi um evento ultra organizado, com patrocinador, foi super legal. O público era muito legal, interagindo pra caramba também nas apresentações, e no fundo, até falei pro Luciano, falei, meu, isso aqui, em termos assim de vontade de fazer, né, de participar, vontade de voltar, cara, que nem congresso em São Paulo, foi muito legal, cara, foi muito, muito, muito legal mesmo, assim, muito bem organizado, o Luciano tá de parabéns, todo o pessoal do ICEA aí. O Luciano faz parte da CDB, e foi pela CDB que a gente conheceu o Luciano. E então fica mais uma vez nosso agradecimento, Luciano, não só pelo convite, mas pela hospitalidade, né? Foi ele que levou a gente nos passeios, fomos nos restaurantes com ele lá também, né? Então foi muito, muito legal mesmo, a gente agradece de coração. E a única coisa boa de tudo isso, assim, até do Diego não estar aqui, é que a gente não precisa ficar pedindo opinião do Diego no nosso podcast hoje, né? Então a gente pode falar o que a gente quiser, podemos falar dele, inclusive, e a gente não vai ter nenhum tipo de réplica filosófica, qualquer coisa diferente que não dê para entender direito, né, Flogão? Ó, eu diria para você, Flugão, que essa foi a coisa mais legal para a gente falar da semana, né? Porque a gente fez junto isso, né? Nós dois e o Diego participamos, e foi um negócio bem bacana mesmo. Então, antes de prosseguir para o nosso podcast e chegar no nosso convidado, que todos vocês já devem ter visto aí na descrição quem é, eu vou ler dois comentários de maníacos para vocês. Dois e somente dois comentários de maníacos. Os dois comentários que apareceram foi, Flugão, no podcast passado, número 107, Vida de Residente, parte 2, em que a gente estava falando sobre as questões financeiras, né? Aí o André. O André Sadou, que a gente conheceu lá também. Você vai lembrar dele, a gente conversou com ele várias vezes depois das apresentações, né? Aí o André falou assim: ó, muito bom, nunca ninguém me orientou nesse sentido, agora oriento meus R- e minhas filhas. Parabéns, muito bom, isso aí, André. A gente fala isso no podcast, né? Ninguém falou essas coisas pra gente também, a gente foi descobrindo na raça. E eu vejo várias coisas que eu poderia ter feito diferente, inclusive coisas que eu falo no podcast que eu faria, né? Não que é o jeito certo de fazer, não sou nenhum investidor, nem nada específico, especialista nisso, né? Mas é só como eu aprendi mesmo. Deixa eu ver o nome dele aqui, Filinto Neres, falou: episódio necessário, estou no final da graduação e essas informações foram muito úteis para me programar daqui para frente. Legal também, né, Flugão? Porque começando na graduação é até melhor, né? Você já consegue se preparar e já deixar tudo pronto, né? Fala aí, algum comentário adicional disso aí? Você tá mudo, Flugão. Ainda bem que o Diego não tá aqui pra encher meu saco. É, O que eu sempre falo é que o cirurgião é um cara que estuda muito a área dele e acaba não se dedicando muito às outras. Cara, e o pessoal gosta de passar a perna em médico, viu? Puta, tem que tomar um cuidado, é muito, tudo. muito. Olha, todo dia tem alguém querendo me enganar em alguma coisa. Essa é a sensação que eu tenho. Eu falo para Samantha que quando o médico vai pedir para fazer, precisa de algum tipo de serviço, é que nem casamento. Se você fala que você é médico, o valor do negócio multiplica por 5, né? O que você vai gastar vira vezes 5. Tem que ficar esperto com essas coisas mesmo. Muito bom, Flugão. Então, por que você não faz o seguinte, Flugão? Já que foi você que convidou o nosso convidado, quer fazer uma apresentação dele aí, extensa, para deixar o pessoal que está ouvindo o nosso podcast já por dentro do que está vindo aí, o que está vindo por aí? Então, Carlos, hoje estamos com o professor Eduardo Akaishi, um grande amigo, um, um excelente professor com P maiúsculo, me ensinou muitas coisas, devo muito a ele, uma disciplina oriental, ele me ensinou não só a parte técnica, mas muito em comportamental, tanto de crescimento pessoal, quanto de controle das emoções, né? Talvez essa cultura oriental que ele sabe expressar muito bem, de certo modo conseguiu passar para várias gerações, não só a minha, mas uma porção delas. Inclusive E a minha, pô.
e se tornou hoje um dos cirurgiões, talvez um dos mais importantes no mundo, em uma área muito específica da oncologia cirúrgica, que talvez seja a de maior complexidade possível. Então, realmente, não foi só um currículo muito grande, como pegou as áreas mais, espinhosas aí da cirurgia oncológica. Muito bom tê-los com a gente, professor. Boa noite a todos. Adriano, Carlos, agradeço pela minha apresentação, a introdução, mas não é nada disso, não é tudo isso que ele falou, não, tá? É bem menos. E apenas um trabalhador da medicina aqui. Mas é um prazer muito grande estar aqui com dois grandes amigos de décadas, são cirurgiões jovens, mas nós nos conhecemos há bastante tempo, né? E eu tive o privilégio de poder trabalhar um tempo no mesmo ambiente que vocês dois. Então, muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição. Muito bom, professor. Então, vamos para o que interessa. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, é uma pergunta dupla. O que é o IPEC, né? Como ele se evoluiu, como ele evoluiu ao longo do tempo, uma vez que você pegou isso desde o começo aqui no Brasil e o que é hoje a IPEC, da introdução até o momento. É uma história muito interessante, sabe? Começou, na verdade, há mais de 30 anos atrás, nos Estados Unidos, quando algum grupo de pesquisador ficou muito interessado em tratar a doença do peritônio. Vocês devem lembrar, eu peguei uma época que quando você fazia uma laparotomia num câncer qualquer e encontrasse qualquer metástase em algum lugar, seja no fígado, seja no peritônio, seja em qualquer lugar, a cirurgia era abortada, porque era uma época que não tinha quimioterapia, não tinha absolutamente nada para ser feito. E o doente simplesmente ia para casa esperar o dia final. E isso me marcou muito, de muito tempo. Foi uma das razões de eu me dedicar à oncologia cirúrgica com o tempo, né? Saí da disciplina de cirurgia geral, montamos o nosso grupo de cirurgia oncológica dentro da cirurgia geral e me dediquei a isso, porque realmente era um desafio muito grande. E mais de 30 anos atrás, então, um grupo americano começou a estudar isso, se tinha alguma maneira de tratar a doença do peritônio. E eu me recordo que por volta do ano de 2000, eu tinha voltado de um estágio no Nova York e eu li um paper lá falando de quimioterapia intraabdominal. Mas fiquei muito curioso, porque afinal, tudo quimioterapia é na veia, é o que todo mundo conhece. Mas intraabdominal, eu fiquei, como que se faz isso? E na verdade, estava se falando do HIPEC. HIPEC é uma abreviatura de Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy. Então, a abreviatura em inglês é HIPEC. Só que o título daquele trabalho que eu li na época, um pouco antes de 2000, era peritonectomia. Só que a discussão era peritonectomia, que é tirar peritônio, mas o enfoque era fazer a quimioterapia intraabdominal depois da peritonectomia. E aquilo me deixou muito curioso. Eu fui atrás do artigo, comecei a ler o artigo, outros que eu descobri, e descobri quem é que estava atrás dessa história. Era um médico em Washington, o Dr. Paul Sugarbeck. E nessa época eu entrei em contato com ele e eu fui aprender com ele como é que se faz isso, porque estava revolucionando a doença metastática para o peritônio. E todos nós sabemos de todas as metástases que existem, o pior de todas é a metástase para o peritônio. Até hoje o tratamento com quimioterapia é muito difícil, quimioterapia sistêmica. Então eu fui lá aprender com ele, passei um tempo lá, vi as cirurgias dele, padronizei e comecei vim para São Paulo e eu ia fazer, na verdade, o primeiro caso aí no HC, quando era um outro professor titular e que na época não foi permitido que eu fizesse aí. E aí eu fiz então o primeiro caso no Hospital Sírio-Libanês, de uma maneira muito coordenada, planejada, e foi dando certo. Então esse
primeiro caso que eu fiz, até acabei ganhando um título, um certificado do Dr. Paul Sugarbeck, recentemente, como pioneiro, um dos pioneiros no Brasil desse procedimento, ok? Então, assim, na verdade, HIPEC é uma abreviatura de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, mas, na verdade, o que a gente sempre fala é a cirurgia citorredutora, tirar os tumores, e HIPEC, mais quimioterapia intraperitoneal no final da cirurgia. Isso é legal, né? Porque tem muita gente, professor, que eu já conversei pelo menos, que acha que a HIPEC é você faz, por exemplo, a laparotomia, encontra a doença metastática no peritônio e faz a quimioterapia ali, né? E acaba, às vezes passa despercebido que você tem que fazer o debulking da carga tumoral, né? E depois fazer a quimioterapia na sequência. E, na realidade, até hoje, nós não sabemos qual é o papel de cada um, porque o que a gente faz é o pacote completo. Cirurgia citorredutora, tirar todos os tumores, tudo protocolado, tem um padrão de cirurgia, seguido de HIPEC. O que é mais importante para curar o doente, nós não sabemos, se é o HIPEC ou a cirurgia citorredutora, mas nós fazemos o pacote junto, né? Então, a cirurgia é importante também, talvez não, mais importante. HIPEC é um adjuvante. E qual o melhor contexto para você indicar uma cirurgia combinada, entre aspas, eh, na atualidade? Olha, nós fazemos isso há mais de 20 anos, 24 anos no Brasil, e as coisas foram evoluindo muito do ponto de vista de tratamento sistêmico, de quimioterapia. E com as novas quimioterapias, você consegue selecionar melhor os doentes que se enquadraria melhor numa resposta, num benefício do procedimento de citorredução e HIPEC. Então, na verdade, assim, a gente tem patologias básicas, fundamentais, que é gold standard, mesotelioma peritoneal, por exemplo. É doença rara, muitos jovens nunca viu falar, nunca viu um caso. A gente recebe muito aqui em São Paulo, que é uma referência da América do Sul. Vem pacientes da Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela, tudo aqui para São Paulo. Então, a gente vê muito, é raro, mas tem, é gold standard, é o único tratamento que existe. O tratamento sistêmico ainda é muito fraco. Câncer do apêndice secal. Apêndice não é só apendicite aguda. Tem até um trabalho nosso aqui do HC, onde levantamos, o Carlos participou, todas as apendicectomias, quantas delas eram tumoral. E tem um tumor muito característico de apêndice, chamado tumor mucinoso do apêndice. E ele espalha para a cavidade, rompe o apêndice e espalha mucina na cavidade. Esse tipo de tumor é bem indolente, devagar, é bonzinho, demora muito, mas ele espalha para a cavidade toda e preenche toda a cavidade. É o que o povo chama de pseudomixoma peritonei. Esse é um excelente candidato também para esse tipo de procedimento, é curativo na maioria dos casos, né, pela característica do tumor. O câncer de ovário hoje também está virando gold standard. Tem quimioterapia boa, mas a cirurgia com HIPEC também deve ser feita. Então, hoje nós estamos no cenário de desenvolvimento de novas drogas, imunoterapia. Esse tratamento local do peritônio está cada vez ganhando mais espaço. E com tantas cirurgias feitas ao longo de tantos anos, você consegue identificar algumas armadilhas, que põem o cirurgião numa fria nesses procedimentos? Olha, eu já fui convidado, obviamente, no começo eu corri o Brasil inteiro para falar sobre isso, e era uma descrença muito grande, porque imagina retirar o peritônio de um doente, imagina quem vive sem peritônio e tal, né? Então, até recentemente, muitos colegas que não estavam habituados com o procedimento ainda criticavam muito, mas com os novos trabalhos publicados, foram aceitando o procedimento. E numa das andanças que eu fiz em congressos, um dos temas que eu falei é truques e dicas para cirurgia, né? Então, assim, eu sempre falo que quem vai começar o procedimento tem que se organizar muito bem, tem que vir assistir cirurgia,
ver como é que a gente prepara o doente, como é que prepara a sala de cirurgia, como posiciona o doente, como é todas as equipes que vão trabalhar. Porque é um procedimento extremamente complexo, mas se você padronizar, fica tudo muito fácil. E sempre a dica principal que eu falo é assim, ó, se você tem dúvida, abriu o abdômen, tem dúvida, não faça. Porque depois que começa, não tem volta. Primeira dica. Segunda dica, começa com casos mais simples, com caso com pouco volume de doença no peritônio, porque você vai fazer menos ressecções viscerais, portanto, a chance de dar certo é maior. Selecionar o caso é o segredo, é a arte, né? E sempre ter alguém um pouquinho mais experiente de background. Fica lá de sobreaviso, qualquer coisa chama para dar uma mão, porque até a gente hoje, com muitos casos operados, sempre tem novidades, sempre tem coisas novas que a gente acha na cirurgia, que a gente não viu na imagem, não viu na tomografia ou na ressonância, e quando você começa a cirurgia, você quebra a cara. Então, para começar, essas são as dicas que eu diria. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor também. Até entrando nesse assunto dos exames pré-operatórios, o que a gente vê? Claro, né? Eu devo ter entrado em 2 ou 3 casos desses na minha vida, então se eu estiver falando uma besteira, me corrija aqui. Mas a impressão que eu tenho desses casos que eu vi, pelo menos, é que claro, assim, a localização com certeza faz uma diferença muito grande, né? De onde está esse implante, por exemplo, no peritônio, né? Uma coisa ele está, sei lá, na parede anterolateral do abdômen, a outra coisa ele está no diafragma, que aí você tem, às vezes, até risco de lesar o diafragma, ter pneumotórax, etc. E a outra, que na minha opinião acaba sendo a pior de todas, eu acho, é aquela carcinomatose que está na raiz do mesentério, que retrai bem o intestino delgado, e muitas vezes você não consegue retirar, porque senão você desvasculariza todo o intestino, né? Então, eu queria perguntar como é que, se é uma coisa assim, se é entendido como uma coisa satisfatória, nessa que você faz a ressecção de tudo que é possível retirar, mesmo que sobre alguns implantes, você pode fazer a quimioterapia em cima, assim, sem nenhum problema, né? Querendo dizer, talvez o resultado não seja tão bom quanto se conseguisse tirar tudo, mas mesmo assim você faz, né? Não deixa de fazer. Foi muito boa essa pergunta, viu, Carlos? Porque um dos fatores preditivos de boa resposta, bom resultado, é você fazer uma citorredução completa. É você fazer ressecção completa na cirurgia, não deixar nenhum tumor visível. Só que você, quando vê a imagem, tomografia ou ressonância, você tem uma noção de volume de doença. Você não sabe a real. Então a gente sempre começa por videolaparoscopia para olhar exatamente o que você falou. Onde tem mais doença que nós não vimos na imagem e como é a característica desse implante. O que você me descreveu, aquele tumor no mesentério que retrai as alças de Delgado, fica tudo encolhido no meio, é típico de câncer de estômago do tipo anel de Sinete. Esse tipo de carcinomatose anel de Sinete faz exatamente isso. Ele pega o mesentério e vai recolhendo tudo aqui, fica todas as alças de Delgado retraído, você não consegue fazer absolutamente nada. Então, quando você faz a videolaparoscopia, você já consegue entender o comportamento biológico do tumor. Aí você sabe se você vai para frente ou não. Agora, eu tenho como compromisso só ir para frente, só continuar com a cirurgia, se for possível fazer citorredução completa. Se for para deixar a doença residual, macroscópica, eu prefiro não fazer, paro. Eu começo sempre por vídeo, paro a videolaparoscopia, eu vejo, olha, não vai dar para tirar tudo, vou ter que deixar ali, está no hilo hepático, difícil, não dá para tirar, tá, vai para a quimioterapia, mais para frente a gente tenta de novo. Porque as curvas de sobrevida são completamente diferentes quando você faz high-pack em cima de doença residual que você deixou. Então, todas as minhas cirurgias até hoje, todas foram ressecção completa. Professor, só para situar melhor o cirurgião que nunca entrou numa cirurgia desse porte, é óbvio que os pacientes são muito variáveis, assim como as doenças que cada um deles tem, mas em uma média, pelo menos
para ter uma ideia de magnitude, quanto tempo um paciente desse fica na UTI, ou quantas hemotransfusões ele recebe numa cirurgia, quanto tempo ele fica em média internado até ele ter alta, para as pessoas entenderem a magnitude dessa cirurgia. Bem, primeiro, se algum dos ouvintes, colegas que estão aqui assistindo a gente, tiver interesse em vir assistir alguma cirurgia nossa, fiquem à vontade, entrem em contato com o Carlos e o Flug aí, e a gente recebe eles muito bem. Na realidade, existe uma fantasia, um mito muito grande em relação ao procedimento. Quando eu fui aprender lá nos Estados Unidos, o doente ficava uma semana na UTI e não tinha nenhuma pressa em extubar o doente. E o doente ficava largado na UTI tranquilamente uma semana. O professor Sugar Bay, que operava outros casos, tal, o fellow passava a visita, vinha contar como é que estava entubado no terceiro, quarto dia tal. É uma medicina diferente do que a gente faz aqui. A gente aqui, o doente é operado, demora 10, 15, 20 horas, não importa, acaba a cirurgia, o meu anestesista, que trabalhando junto há quase 40 anos, ele acorda o doente depois da cirurgia extubado. E o doente conversa com a família depois da cirurgia, vai para a UTI e passa uma noite na UTI. A nossa média de internação é 1,5 dias na UTI. A maioria acaba à noite, vai para a UTI, no dia seguinte a gente passa, visita, dá alta, aí vai para o quarto no dia seguinte à tarde. Esse é a maioria dos nossos pacientes. Evidentemente, tem um ou outro que ele não desperta bem, tem que manter entubado, mas acho que eu consigo contar nessas mãos quantos doentes saíram da sala entubado e ficaram mais um dia entubado na UTI. Né? A maioria não fica mais do que um dia e meio na UTI. Mas é um tipo de anestesia diferente. A gente faz anestesia combinada, geral com peridural. Então, o doente acabou a cirurgia, ele está desperto, já não tem mais nada correndo de anestésico e ele vai para a UTI acordado. Claro que não vai lembrar nada que falou com a família, mas ele conversa com a família logo depois da cirurgia. Fantástico. Carlos, mais alguma pergunta do cunho técnico? Então, eu ia comentar essa questão, eu achei super interessante isso, professor, porque é o que o senhor falou, né? A cirurgia é um mito, esse negócio de, por ser uma cirurgia muito extensa, que fica horas e horas operando, tem muita gente mesmo que acha que o paciente sai entubado com droga vasoativa, né? Grande parte dos pacientes ficam dias na UTI. É interessante ver essa perspectiva de quem realmente faz isso no dia a dia, né? E que como resultado pode ser muito bom quando você tem justamente o que o senhor falou, né? Uma equipe muito coesa, que trabalha junto há muito tempo, o cirurgião conhece o anestesista conhece o intensivista, isso aí faz toda a diferença, né? Porque a abordagem desses pacientes, quanto mais complexo, né, eles são, mais a questão de ter uma coisa multidisciplinar o tempo todo junto é importante, né? Isso é bacana de ouvir e ver que as coisas vão tão bem aqui, né? Você lembrou uma coisa interessante, né? Na realidade, o tempo operatório, na verdade, é o capricho que você tem que ter para não deixar nenhuma lesão para trás. Então, se o doente tem cirurgia prévia, você tem que soltar todas as aderências, todas, porque entre uma aderência e outra pode ter um nódulo de 2 milímetros que vai fazer a diferença no doente. Então, na verdade, é paciência, é o jogo de paciência. Quem não tiver paciência não vai fazer uma boa cirurgia citoredutora. E, infelizmente, a cirurgia demora por causa disso. Até achei interessante, agora em Lyon, na França, teve um congresso sobre isso, e um colega que foi apresentar lá, é um clubinho do Bolinha, né? Todo ano, cada 2 anos, a gente se reúne em algum lugar no mundo e são sempre os mesmos. Mas ele é um Dr. Brenda Moran da Inglaterra, colocou lá um primeiro slide da nossa brasileira que faz skate, Raíssa, né? Campeã olímpica de skate. E ele pôs lá ela assim e falou: você está vendo? Uma nova modalidade olímpica, o skate da Raíssa. Aí, quem sabe agora em Los Angeles, nos próximos Jogos Olímpicos, vai ter high pack como outra modalidade olímpica, porque trabalhoso, é exaustivo. Mas, na verdade, é capricho, né?
Você pode fazer em 2 horas, mas vai fazer daquele jeito, né? E professor, quanto tempo que em média demora é, o tempo cirúrgico da quimioterapia intraperitoneal? Então, depende muito da droga que você vai usar. Então, para cada doença, cada primário, né? Primário de ovário, geralmente você usa cisplatina. Então, cisplatina você usa 90 minutos. 90 minutos de quimioterapia no high-pack a 41 graus, 42 graus de temperatura. Para câncer de cólon, por exemplo, teve um estudo que foi negativo, comparando high-pack e citorredução ou só citorredução. O estudo deu igual, resultado igual. Quer dizer que o high-pack não acrescentou a sobrevida em pacientes com câncer de colo, submetido a esse procedimento. Mas foi usado oxaliplatina. Oxaliplatina foram 30 minutos só. Até os americanos e europeus tiram um sarro que fala, chamam de quick chemo, muito rápido demais, 30 minutos, né? Então, para cada Uhum. droga tem um tempo que você tem que usar de quimioterapia no high-pack, tá bem? Puxando o gancho de equipe multidisciplinar, né, são tantos profissionais envolvidos, anestesista, fisioterapia, cirurgião, oncologista clínico, os intervencionistas, né, a radiointervenção no pós-operatório, endoscopistas. Como tem um truque para fazer como um maestro dessa orquestra, porque por vezes há diferentes opiniões. Como lidar com tanta gente, com tantos pensamentos diferentes por vezes? Então, olha, todo procedimento novo, você tem que fazer um planejamento antes da primeira vez, né? Não sei se vocês lembram, aí há pouco tempo a gente fez no ICESP uma cirurgia chamada hemicorporectomia. É um paciente que a gente fez uma secção transversal do abdômen dele, acima do umbigo, para baixo, a gente ressecou tudo. Tinha, acho que até então, publicado 55 casos na literatura, e esse caso tinha uma indicação precisa, a gente acabou fazendo e teve um grande sucesso. O planejamento para isso durou mais ou menos uns 4 meses. Então, a gente, quando vai Nossa. montar um serviço, você tem que chamar todos os especialistas que vão participar do processo e fazer reuniões com ele mesmo. Olha, é assim que é feito. Olha, sua função é isso, sua função é aquilo. É um checklist mesmo. Mas a grande dica é você sempre fazer com as mesmas pessoas. Então, eu tenho o meu anestesista que fez todos os meus casos, né, exceto os casos do HC e do ICESP, que não foi ele. Eu tenho a equipe que está habituado com isso, o patologista que entra na sala para tirar alguma dúvida que a gente precisa, mas todo mundo está habituado. A dica é trabalhar com os mesmos. Então tem que ter uma equipe que tem o mesmo objetivo, o mesmo interesse de você. Porque se tiver pressa, não vai dar certo. E não pode ficar trocando toda hora dos colegas de outras especialidades. Não, não é difícil, gente. Nós temos no Brasil hoje mais ou menos 50 centros, 50 colegas que estão fazendo esse procedimento no Brasil. Muitos estão começando ainda, mas tem muita gente fazendo, né? E cada um deles, a orientação sempre foi essa: montar um time que vai trabalhar sempre junto. A curva de aprendizado é para todo mundo. E como é uma cirurgia complexa com riscos, como você expõe o risco para o paciente? Porque muitas coisas podem acontecer. Verdade, isso é uma pergunta interessante. A maioria dos pacientes vem muito amedrontado, né? Muito receosos. E a primeira pergunta que a maioria fazia antigamente para mim é: mas o senhor vai tirar todo o meu peritônio? Como se o peritônio fosse um órgão fundamental, como é o coração ou o cérebro, né? Então, na verdade, é essa crença que já começou a atrapalhar um pouquinho a conversa. Mas, na verdade, eu explico o que eu estou falando aqui, eu explico exatamente igual. Olha, a senhora tem uma doença que já espalhou de um lugar para outro, tal, tal, tem que fazer isso, isso, isso. E eu explico o risco operatório, que na verdade é um risco de qualquer cirurgia grande,
É o risco de uma duodenopancreatectomia, de uma hepatectomia, de uma colectomia total. É um risco maior do que uma cirurgia convencional, só que tem algumas características, que não é um pós-operatório igual. Então eu explico para o doente, olha, às vezes você não consegue comer com 3, 4 dias, tem que esperar uma semana. Olha, você pode ter febre, pode ser que tenha uma anastomose intestinal, mas pode ser que tenha 10 anastomose intestinal. Então, cada vez que você tem anastomose, tem um risco de alguma não cicatrizar e ter uma fístula, etc. Eu explico, na real, na linguagem que ele possa entender, que é um procedimento como outro qualquer, mas que são vários ao mesmo tempo, né? Então, cada um agrega um risco de complicação. Mas eu tranquilizo que, estando numa equipe treinada, estando no hospital, que tenha os recursos, que possa ser feito tudo o que você quiser na hora, o risco de morte não é muito maior do que uma apendicectomia. Na literatura hoje, a mortalidade é em torno de 3 a 4%. Apêndice é 1%. Né? Duodenopancreatectomia é 3, 4%. Então, não é um risco muito alto. Agora, a morbidade, sim. Existe reoperação, abscesso, drenagem, hemorragia, pode acontecer, como em qualquer cirurgia grande. Mas hoje está tão fácil a gente tratar essas coisas, gente. No hospital que tem recursos, né, você chama o radiologista intervencionista e drena um abscesso, né, fator de coagulação para quem está com sangramento. Hoje a medicina está muito diferente. O que não pode é fazer um procedimento desse num centro que não esteja treinado e que não tenha recursos para socorrer quando tem alguma complicação. Então, assim, eu acho um procedimento muito seguro num centro treinado. Não é nada mais do que qualquer cirurgia de grande porte. Professor, isso é super importante, né? Porque o recado para quem está ouvindo, né, é que isso aqui não é um procedimento que você vai fazer em qualquer lugar, né? Vai ver um, dois casos e vai começar a fazer sozinho. É um negócio muito complexo de fazer, né? É sempre bom que você tenha um serviço muito bem equipado, bem especializado, e como o senhor mesmo contou, né? Os primeiros casos aí é sempre bom fazer com quem já está acostumado a fazer. Quem está acostumado a fazer sabe a complicação que vai ter, detecta precoce, sabe tratar rápido, né? Por isso que é bom estar num centro que tem à disposição esse tipo de recurso para você poder efetuar. A gente sempre fala aqui no podcast, professor, e nas apresentações, que o problema não é ter a complicação, né? O problema é você não reconhecer a complicação a tempo, demorar muito para tratar. Isso que é ruim. E o paciente precisa saber que tem o risco da complicação, mas ele precisa ter a segurança que, ó, eu tô em cima, se tiver, a gente vai detectar rapidamente, né? Acho que isso é super importante. Qualquer complicação, feito o diagnóstico precoce e tratado precocemente, você controla. A gente passa a visita no doente 2 vezes por dia, pelo menos, se não 3 vezes ao dia, nos primeiros dias de pós-operatório. E qualquer complicação, algum risco, a gente já faz o diagnóstico e trata logo. A gente não posterga nem uma hora, nem para o dia seguinte, qualquer tipo de complicação. Porque tratando rapidamente, o doente não sente essa complicação e se recupera rapidamente. Então, o segredo é ficar em cima do doente. Mas isso vale para qualquer procedimento cirúrgico, não é? É a base da cirurgia, isso. Eu queria fazer a última pergunta exatamente nesse sentido. Apesar da cirurgia ter avançado muito, os recursos diagnósticos, o cirurgião é um humano como qualquer outro. Professor, como é que você lida com a ansiedade de, a qualquer momento, poder ter que fazer uma intervenção a qualquer hora do dia, né? Como você controla essa ansiedade? Ah, na verdade, a ansiedade da gente é aguardar o começo da cirurgia. Porque todos esses doentes, se eu entendi bem a sua pergunta, teve um delay aí, mas a gente fica muito ansioso pela ressecabilidade do procedimento. Não sabe se vai ser possível fazer ou não. Então a gente começa a videolaparoscopia, depois fez a videolaparoscopia e decidiu, vamos fazer. É uma rotina para a gente tão tranquila que essa ansiedade passa, né?
A ansiedade maior é a da família. E a gente já avisa para a família que, olha, se estiver demorando, é porque está indo tudo bem. Se a gente ligar para descer para a gente conversar, porque acabou em 3 horas, 2 horas, é porque não foi bem. É porque nós não fizemos o procedimento. Então a gente explica da ansiedade para a família, para eles ficarem tranquilo que o tempo vai passar e vai demorar a cirurgia. E para a gente, a ansiedade é só até começar a cirurgia. Depois que começou, definiu os planos, pronto. É uma rotina e a vida segue. Não sei se respondi a essa sua indagação. Sim. Professor, Carlos? queria fazer uma última pergunta para o senhor, para a gente não tomar muito tempo do senhor. Considerando todo o conhecimento que o senhor tem sobre esse assunto, né, ter iniciado o procedimento, esse tipo de procedimento no Brasil e está antenado assim no que está saindo aí de literatura, etc. O que o senhor acha que vai ter nos próximos 5, 10 anos em relação a HIPEC e peritonectomia? Pensando assim, o que vai acontecer? Será que vai começar a aparecer drogas novas para o HIPEC? Será que vai começar a indicar para neoplasias que hoje em dia a gente não indica, sei lá, por exemplo, neo de pâncreas com metástase, com carcinomatose, será que algum dia vai fazer HIPEC e peritonectomia para esses pacientes também? A medicina está num desenvolvimento desenfreado, né? Então, muitas indicações que nós temos hoje, certamente daqui a algum tempo não vai ser mais indicado, em decorrência de novas drogas, novas imunoterapias que estão aparecendo. Só que, certamente, muitos pacientes não vão responder aos tratamentos novos que vão aparecer também. Então, vai ter sempre uma janela de pacientes que vão ser individualizados, que ainda vão ter indicação de um tratamento mais agressivo do abdômen, das suas metástases. O que a gente observa é que, neste momento, nos próximos, talvez, 5 anos, as novas drogas vão chegar para ajudar a reforçar o tratamento da cirurgia da metástase peritoneal com citorredução mais ou menos HIPEC. Porque o que a gente vê hoje, na maioria das vezes, os doentes que vêm para a gente, não são todos que são candidatos para esse procedimento. Porque o volume de doença é muito grande. E não é possível fazer uma citorredução completa. E aí o doente já esgotou a quimioterapia também. Já fez primeira linha, segunda linha, terceira linha. Aí nós não temos como ajudar o doente. As novas drogas, o que vai acontecer é que elas vão poder diminuir o volume de doença, fazer um downgrade no estadiamento e permitir que a gente possa, então, encarar o doente com cirurgia e fazer a citorredução tumoral com HIPEC, mais ou menos HIPEC, que eu digo, com HIPEC ou sem HIPEC, dependendo da doença. Mas as novas drogas, a gente tem uma ansiedade muito grande com a imunoterapia, vai poder converter os pacientes que não poderiam ser submetidos a esse procedimento hoje, faz o novo tratamento sistêmico e aí diminui o volume, aí a gente vai de novo e aí fala, agora dá. E aí a gente opera e faz o tratamento definitivo. Então eu penso que nos próximos anos é essa sequência que vai acontecer. Puxa, que legal, tomara, né, que tenha mais possibilidade de tratar mais pessoas, né, com certeza. Bacana. Exato. Por exemplo, câncer gástrico, menos do que 10% a gente consegue operar. Porque quando vem para a gente tem muita doença peritoneal, particularmente anel de Sennett. Câncer de pâncreas, a maioria, quando tem diagnóstico, já tem diagnóstico de doença no peritônio. E você nem tratou, nem operou o primário ainda, que já é uma cirurgia grande. Então você não pode associar duas coisas grandes ao mesmo tempo. Então, veja, é isso que eu acho que vai ser a evolução da oncologia. Melhorar os doentes para vir para a gente com menos doença e a gente conseguir fazer uma citorredução completa mais HIPEC, se tiver droga boa para HIPEC. Novas drogas estão em estudo, mas atualmente a gente tem meia dúzia de drogas só que estão testadas e usadas no mundo, e a gente sabe que essas drogas não são ainda uma maravilha, né? Mas é o que temos no momento. Então, tem vários estudos de fase 1 com novas drogas para tentar
mudar para cada tipo de doença, mais opções de quimioterapia no HIPEC. Bacana, legal. Professor, muito obrigado, foi sensacional. Acredito que vai ajudar muitos cirurgiões que não sabiam disso, né? Desmistificando alguns pontos do HIPEC e esclarecendo um pouco para essas cirurgias. Muito obrigado pelo convite. Depois a gente deixa um contato que o senhor possa disponibilizar para conhecer mais sobre a doença, sobre os serviços, né? Realmente é uma coisa muito especial que tem que ter uma equipe muito padronizada e muito disciplinada, como o senhor sempre foi. Professor, queria te agradecer também, viu? Eu não falei nada no começo, mas para o pessoal que está ouvindo, o professor Acaixe foi meu professor também lá no Hospital das Clínicas. Ixi, aprendi demais com ele. Entrei em cirurgia com o professor lá no ICESP também. Puxa, foi sensacional. E o podcast não podia ser diferente, né, Flug? O professor é muito bom pessoalmente e muito bom também no podcast. Você vê que tirou várias dúvidas. É um procedimento meio complexo mesmo, não é habitual do cirurgião, né, que tem na sua grande maioria, mas a gente, pelo menos aqui, o que eu achei legal do podcast é que foi um papo bem leve para a densidade do assunto, né? Então dá para ter uma boa ideia do que é o procedimento, de como que estrutura isso, como que você até trata com a família, né? Então, acho que foi um podcast bem bacana, professor, foi bem completo e bem Puxa, educativo, com muito certeza, obrigado, viu? que bom que Mais vocês uma vez, gostaram, muito viu? obrigado. Mas foi um privilégio participar. Foi um privilégio participar desse podcast aqui e ainda mais com vocês, então ficamos muito em casa, né? Muito à vontade, tá bem? Eu agradeço as palavras gentis aí e qualquer coisa que vocês, alguém dos ouvintes, tiver algum interesse, por favor, entre em contato comigo, tenho o maior prazer de falar, conversar sobre isso, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Legal, professor, obrigado. Professor, só agora no final, eu vou pedir, quando a gente fechar, você aguardar uma questão de 30 segundos para o arquivo fazer o download. Tá bom.